O que é o protestantismo, suas incoerências e o falso conceito de ecumenismo. Igualitarismo, o problema de fundo do protestantismo. Argumentos retirados de vários livros, principalmente do Padre Júlio Maria, 1949. 1. O igualitarismo e a dificuldade de convencer os intérpretes da Bíblia. Todos os protestantes, sem exceção, atribuem a si próprios o direito de interpretar a Bíblia. Acreditam ter uma iluminação direta do Espírito Santo, sem intermediários, ou seja, sem a Igreja. Em todos os debates que a Frente Universitária Leponto travou com protestantes, ficou patente que o objetivo deles não era conhecer as respostas católicas, mas combater a Igreja de Cristo, a Maria Santíssima, aos santos etc. Alguns apenas se limitavam a transcrever trechos da Bíblia, sem embasamento doutrinário e sem raciocínio lógico, como se os trechos fossem amuletos mágicos. A grande maioria não se embaraçava em se qualificar como voz do Espírito Santo, como predestinados e eleitos de Deus contra a Igreja Católica. O mais curioso, entretanto, é a diferença que o Espírito Santo manifesta em cada uma das centenas, talvez milhares, de ramificações do protestantismo. Mas, afinal, o que é um protestante? O protestante é aquele que protesta contra a Igreja Católica. Sua doutrina não tem unidade, suas igrejas não são infalíveis, sua hierarquia não é rígida, seus preceitos são secundários, pois o que importa é crer em Cristo. Sobre a unidade, eles se unem contra a Igreja. Sobre a infalibilidade, eles negam na Igreja Católica, mas defendem em sua interpretação pessoal, que não admite provas em sentido contrário, ainda que mais absurdas sejam suas teses. Sobre a hierarquia, eles obedecem apenas enquanto lhes convém, para logo depois fundarem uma igreja que melhor se adapte às suas convicções subjetivas. Sobre os preceitos, basta ter fé, pois aquele que tem fé se salva. No fundo, eles só acreditam neles mesmos, pois utilizam-se da Bíblia para justificar suas crenças, já que não seguem uma igreja determinada e nem devem obediência ao seu pequeno líder. Em vez de consultarem as aves, como os romanos, ou os astros, como os gregos, os protestantes consultam a Bíblia, dando eles mesmos, ao texto, o sentido de que precisam e que mais se adapta a seus caprichos, ou seus interesses. Todo o livro precisa de uma interpretação autêntica, feita por uma autoridade competente, senão é uma letra morta, e a letra morta só pode dar a morte. É o que clara e energicamente exprime São Paulo: a letra mata e o espírito vivifica, 2 Coríntios 3, 6. E ainda, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra, Romanos 7, 6. Os judeus estavam na velhice da letra, Cristo trouxe a novidade de espírito e os protestantes rejeitam este espírito. Como tal, os protestantes não têm dogmas porque o dogma exige uma verdade contida na Sagrada Escritura, e declarada autêntica pela autoridade competente. O protestante tem a Bíblia, embora sem alguns livros e com interpretações diversas, porém não possui nenhuma autoridade superior, infalível, para declarar que uma palavra tem tal sentido, e exprime tal verdade. Não tem moral fixa, estável, porque basta crer e fazer o que quiserem, como diz Lutero, o que exclui toda moral. Não tem culto público, porque o culto é a expressão da crença e sendo a crença individual, o culto igualmente deve ser individual. No fundo, o que fazem então os protestantes? Eles protestam, criticam, censuram a fé católica para substituí-la pela negação, pela revolta contra a autoridade do Papa, etc. Esse é o laço que os une, pois a essência do protestantismo é a negação da Igreja Católica. Não duvidamos que existam protestantes por ignorância.
O que dizemos é que a essência do protestantismo é a revolta contra a autoridade da Igreja de Cristo. A Igreja tem seus dogmas, eles os combatem. A Igreja possui uma moral pura, santa, um sacerdócio virgem. Guerra, pois, ao celibato. A Igreja é baseada sobre o papado. Guerra ao papado. A Igreja possui um culto majestoso, atraente, manifestação da sua fé e de seu amor. Guerra, pois, ao culto da Igreja. A Igreja honra de um culto de adoração à pessoa de Cristo, de um culto de superveneração à Imaculada Mãe de Deus, e de um culto de veneração aos santos. Guerra, pois, aos santos. O protestantismo não possui santo nenhum. Então, gritam, são ídolos, adoram as imagens, são idolatrais. Pobres protestantes, como dizia o padre Júlio Maria, os ídolos são eles. O protestante é um ateu envolvido na capa de uma Bíblia, conservando só a capa, sendo ele mesmo o texto da Bíblia, isso é, sua própria vontade, pela livre interpretação. Aos protestantes, deixai de protestar e voltai à religião dos vossos pais, a religião de Jesus Cristo, ensinada pela Igreja Católica. Ela é a única que possui dogmas imutáveis e faz praticar uma moral santa e santificante, a única que possui um culto interior, exterior, digno de Deus e dos homens, a única, enfim, que foi fundada por Jesus Cristo, e atravessou os séculos, sempre a mesma, sempre idêntica, sempre divina, porque com ela está o Espírito de Deus. Eis que eu estarei convosco até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Contra o que protestam os protestantes. Os protestantes protestam contra a Igreja Católica e contra os ensinamentos da mesma. Cristo, o verdadeiro Deus, dirigindo-se a Pedro, disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Estarei convosco até o fim dos séculos. Mateus 28, 20. Se alguém, ainda que fosse um anjo do céu, vos anunciasse outro evangelho além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Gálatas 1, 8. Pedro, rezei por ti, para que a tua fé nunca venha a se desfalecer. Lucas 22, 32. Tudo isso é claro, é tal um sol refulgente. O protestante, entretanto, protesta e grita precipitadamente: não! São Pedro não é o chefe da Igreja. Não, ele não é o primeiro Papa. Ele nunca esteve em Roma. Não tem autoridade. Se os protestantes fossem sinceros, eles deveriam reconhecer que só acreditam no protesto, pois eles negam o que a Igreja afirma e afirmam o que a Igreja nega. Eis a religião protestante. A Igreja Católica crê que São Pedro e seus sucessores são os representantes de Cristo na Terra. Os protestantes protestam. A Igreja crê na pureza imaculada da Mãe de Deus, honrando-a e invocando-a. Os protestantes protestam. A Igreja crê na confissão, no poder que o sacerdote recebeu de Cristo, de perdoar os pecados. Os protestantes protestam. A Igreja crê no céu para os justos, no inferno para os maus e no purgatório para aqueles que têm de expiar ainda umas faltas. Os protestantes protestam. A Igreja crê na intercessão dos santos, no culto dos finados, na união que existe entre os vivos e os mortos. Os protestantes protestam. A Igreja crê nos 7 sacramentos, no poder da oração, no valor das boas obras, nas indulgências concedidas pela Igreja. Os protestantes protestam. A Igreja crê na Bíblia, como um livro divino, exigindo uma interpretação autêntica, feita por uma autoridade legítima. Os protestantes protestam. A Igreja crê na tradição, conforme as palavras de São Paulo: conservai as tradições que aprendestes, ou por nossas palavras, ou nossa carta. 2 Tessalonicenses 2, 15.
Os protestantes protestam. Bem que se aplicam a eles as palavras de São Paulo: muitos andam, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Filipenses 3, 18-19. Nos Evangelhos, não é menos taxativo o Filho de Deus: ai de vós, hipócritas, porque percorreis mar e terra para fazer um prosélito, e depois de o ter ganho, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Mateus 23, 15. E S. Paulo aos Romanos: tendo conhecido a Deus, não o glorificarão como Deus, antes se desvanecerão. Dizendo-se sábios, tornarão-se loucos. 1 Romanos 21, 22. Mas, não serão palavras duras demais. Não, pois a confusão de doutrina, a divisão na cristandade, o desvio de tantas almas, tudo isso é gravíssimo. A primeira obra que uma religião deve fazer é provar sua autenticidade, a autoridade e a legitimidade do seu ensino. Em outros termos, é provar os seus dogmas. Por que razão não o fazem os protestantes? Pela razão muito simples de não terem dogmas. A negação ou o protesto não se sustentam por si mesmos, só podem existir onde há uma coisa positiva, que se possa negar, onde há uma verdade contra a qual se possa protestar. B. O que é a Igreja Católica em comparação ao protestantismo? O protestantismo só pode viver da negação do catolicismo. Assim, se o catolicismo pudesse morrer, o que é impossível, no mesmo dia e na mesma hora estaria morto o protestantismo. A Igreja Católica é o objeto positivo, o protestantismo é a sua negação. A Igreja Católica é o sol luminoso e resplandecente do dia, o protestantismo é as trevas da noite onde se tropeça e perde o caminho. Vai ponentes tenebras lucem. Isaías 5, 20. A Igreja Católica é uma instituição que mantém a unidade através do Papa. O protestantismo é a anarquia, a desordem, onde cada pastor é livre em sua interpretação, onde cada fiel é inspirado pelo Espírito Santo. Superanc Petram a edificabo ecclesiam meam. Mateus 16, 18. A Igreja Católica é a árvore frondosa, em cujos ramos as aves do céu, que são os santos, fazem seus ninhos. O protestantismo procura envolver o tronco e chupar-lhe a seiva, para esterilizá-lo. Fit arbor, ita ut volucriscaeli, habitentem reimis ejues. Mateus 13, 32. A Igreja Católica é o farol luminoso, que Deus colocou à beira da estrada humana, para indicar aos homens a verdade e a virtude. O protestantismo é a noite escura da interpretação pessoal, do subjetivismo e do orgulho individual, que cega o olhar do viajante e o faz precipitar-se no abismo. Possuit in lucem gentium, Atos 13, 47. A Igreja Católica é a ponte que liga a terra ao céu, e onde os homens devem passar para, da terra, subirem ao céu. O protestantismo é o abismo que desvia as almas da ponte. Arcta via est, quae citade evitam. Mateus 7, 14. A Igreja Católica é a arca fora da qual ninguém se salva, sendo todos como no dilúvio arrastados pelas ondas em furor. O protestantismo é o Eracif formado pelas árvores arrancadas, pelas casas destruídas, que procura atalhar a navegação da arca. Tanquam neves quae per transit fluctuantimaquam. Sabedoria 5, 10. A Igreja é a barca de São Pedro que leva, através do oceano do mundo, os filhos de Deus, até aportar no céu. O protestantismo é o vento rígido que sopra contra a barquinha procurando afogá-la. Navícola, in medio maris factabatur fluctibus. Mateus 14, 24. A Igreja Católica é a salvação prometida pelo Salvador, é a porta do céu. O protestantismo é a perdição das almas na negação da Igreja. Si ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus. Mateus 18, 17. A Igreja Católica é o reino de Deus,
reino triunfante no céu, reino padecente no purgatório, reino militante na terra, o protestantismo, estando fora deste tríplice reino. Para terminar, resumamos tudo em duas palavras: a Igreja Católica é a obra de Deus, fundada por Deus, sustentada por Deus, inspirada por Deus, fazendo as obras de Deus. O protestantismo é obra dos homens. C. A contradição dos protestantes protestando. 1. Apenas a Bíblia. A Bíblia, só a Bíblia, é o grito dos filhos de Lutero. Onde, porventura, encontram eles na Bíblia esta passagem, só a Bíblia? Como eles podem defender só a Bíblia se essa afirmação não consta na Bíblia? E como fica a frase de São Pedro: assim vos escreveu também o nosso caríssimo irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando-vos dessas coisas, como faz também em todas as suas cartas. Nelas há, porém, alguma coisa difícil de compreender, que as pessoas pouco instruídas ou pouco firmes deturpam, como fazem também com as outras escrituras, para sua própria ruína. 2 Pedro 3, 15 e 16. Se só a Bíblia, como pode ela levar ao engano? Ver o tópico sobre a Bíblia em nossa página de apologética. 2. As incoerências do livre exame. Aqui aparecem outras contradições aberrantes. Segundo a tese protestante, cada um com a sua Bíblia não precisa de explicação de ninguém, ele mesmo pode e deve interpretá-la segundo a iluminação ou inspiração do Espírito Santo. Ora, é para que servem os seus pastores, oradores, debatedores, etc. E como fica o exame católico? Porque não vale. Todos têm liberdade, menos os católicos. No fundo, cada um dos intérpretes se julga juiz da Bíblia. E como é possível o mesmo Espírito Santo interpretar de forma diferente o mesmo texto em cada denominação protestante? Mas que contradição absurda! Ou Deus é contraditório, ou o livre exame leva ao erro. Ver o tópico sobre a proibição do livre exame na Bíblia. D. O falso conceito de ecumenismo. É necessário fazer um esclarecimento sobre o conceito de ecumenismo, muito deturpado hoje em dia. Ecumenismo não se confunde com sincretismo ou com relativismo. Sincretismo é a mistura das religiões, querendo fazer um meio-termo entre elas. Cada um abre mão de parte de sua doutrina em função do outro. O relativismo é o fundamento do conceito de equivocado ecumenismo e a negação da verdade. No fundo, é um tipo de ateísmo disfarçado, pois Deus é a verdade e, como consequência, ela não pode ser múltipla e relativa a cada um. Quem segue esse falso ecumenismo não crê em sua religião e busca moldar sua fé segundo o mundo e não segundo a Deus. Ele tem receio de se dizer católico por vergonha de proclamar verdades eternas. Ele tem vergonha de defender a Cristo quando todos o combatem, etc. Retirado do site, Lepanto. http://www.lepunto.com.br/catolicismo/apologética católica/o que o protestantismo suas incoerências o falso conceito de ecumenismo e transformado em audiobook por católico formado e informado é católico preparado.